Vamos com mais informações agora do Grande Oeste. Esse é o caso do incêndio, que aquela família toda morreu, que o Felipe vem com a informação. É, né? Lá de São Domingos. Eu lembro certinho, maio, um sábado, acho que foi o primeiro sábado de maio. Nós estávamos aqui no plantão do Balanço Geral quando veio informação de um incêndio em uma casa e todos os ocupantes dessa residência, a família, o pai, a mãe e os filhos, uma criança de 10, outra de 11 anos, foram encontrados mortos. Alguns dias depois, a perícia veio com a informação desse crime no município de São Domingos. Por que crime? Porque o incêndio foi provocado pelo principal suspeito de autoria de ter tirado a vida dessas 4 pessoas da mesma família, as 2 crianças, o pai e a mãe, e depois, para tentar esconder as provas do que tinha acontecido, ateou fogo na residência. Um suspeito foi preso e agora a informação que o Felipe Croce traz que ele confessou a autoria do crime. Agora, vejam a reportagem com detalhe e se vocês conseguem entender, porque eu não entendi, a real motivação, o que teria levado esse sujeito, se é somente o uso de drogas, né, a tirar a vida de 2 crianças, e do pai e da mãe delas. Felipe Croce. Olha, Zanotto, como se suspeitava, esse não foi um incêndio acidental e as vítimas também não morreram vítimas do incêndio. Elas tinham sido mortas antes da casa ter sido incendiada pelo autor desse crime. O caso foi registrado no dia 8 de maio, os bombeiros foram acionados, era um sábado pela manhã e depois do rescaldo encontraram os corpos de um casal e também de 2 crianças. O Neuci Rodrigueiro, a esposa Raquel Alves e os filhos João e Maria, que estavam ali dentro da residência. Mas eles morreram vítimas de degolamento. Quem traz os detalhes para a gente é o perito criminal, o Renan Locatelli, que foi o responsável por toda essa investigação por parte do Instituto Geral de Perícias. Foram coletados diversos materiais, esses materiais posteriormente foram enviados para o Instituto de Análise Forenses e retornou com um resultado positivo para acelerante. Um derivado de petróleo foi utilizado, espalhado na residência, em tecidos, nas paredes, era uma residência de madeira, confirmando a tese inicial de que o incêndio era criminoso. A necrópsia desses corpos puderam constatar que não havia sinais de morte em virtude do incêndio. Essas vítimas elas já estavam mortas antes do início do fogo. Alguns laudos ainda estão sendo aguardados. Os corpos da mulher e do homem já foram liberados. Ela foi identificada através da arcada dentária e o homem por uma digital que foi preservada. Porém, as crianças ainda estão aguardando um exame de DNA e os corpos ainda não foram liberados pelo Instituto Médico Legal. O delegado responsável pelo caso destacou a importância do apoio do Instituto Geral de Perícias e também do Ministério Público e do Poder Judiciário durante toda a investigação. Confira como que foi a prisão desse homem. A vítima, né, ela tinha passado o dia inteiro em alguns bares da cidade. A gente conversou com as pessoas que estavam nesses bares e identificou que ela chegou em casa por volta de 2 horas da manhã. Quando ela chegou em casa, ela se deparou com o veículo do autor, esse suposto autor que encontra-se hoje preso. Por volta de 6 horas da manhã, nós encontramos outras testemunhas que relatam que o mesmo carro, um carro com as mesmas características, da mesma cor, da mesma marca e mesmo modelo, estava estacionado na residência que foi incendiada por volta de 6h15 da manhã. Isso nos levou a crer que esse seria o autor do crime. No dia seguinte a essa prisão, a decretação da prisão temporária, ele procurou um agente da Polícia Penal do presídio onde se encontrava preso e informou que gostaria de conversar com a equipe policial. E ele acabou por confessar o crime. Nessa confissão, ele alegou que teria feito uso de droga durante toda a noite, ele teria apagado e só acordado próximo às 6 horas da manhã com a faca quebrada em mãos, ensanguentada e todo mundo morto. E, decorrente disso, resolveu colocar fogo na casa para tentar apagar as evidências. Agora esse inquérito deve ser encaminhado ao Poder Judiciário e ele deve ser levado à júri popular. Eu volto ao estúdio do Cidade Alerta, Santa Catarina. E nesse júri popular outras informações até lá vão surgir, né? Porque por enquanto deu para entender o que aconteceu, a dinâmica do crime, as mortes, depois o incêndio, a identificação das vítimas, mas ainda faltam informações para entender o que levou esse sujeito a um ato tão cruel, né?